Livro de Ruth, capítulo 3. Apenas o versículo 18. Ruth, capítulo 3, versículo 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. A história você já sabe, é uma história de amor. O resumo vocês acabaram de ouvir. O ponto em que nós estamos requer que a gente se lembre de algumas questões importantes. Uma família, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, tomam uma decisão errada, a decisão de fugir da crise para a terra de Moabe. Chegando lá em Moabe, inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, Elimeleque, juntamente com a sua família, sofrem ainda um drama pior. Elimeleque morre. Os seus dois filhos se casam. Casam com uma jovem chamada Orfa e uma outra jovem chamada Ruth. E a coisa piora ainda mais, porque aí os dois morrem. Malom e Quilion morrem. E agora, não apenas a crise, mas é a crise, a morte do marido de Noemi, de Elimeleque, e a morte dos dois filhos, Malom e Quilion. 3 viúvas numa terra difícil, num lugar difícil de se viver. Por causa dessa situação toda e da novidade de que em Belém voltou a haver pão, a crise havia passado e a misericórdia de Deus se manifestou, Noemi toma a decisão difícil de voltar. Voltar agora para uma cidade onde ela desfrutou de muitos recursos, desfrutou de uma posição importante, mas voltando agora de mãos vazias e ainda sem o seu esposo e sem os seus 2 filhos e com 2 noras. Ela insiste, chorando com as noras, que elas não a sigam. Uma delas, em choro, fica lá em Moabe, órfã. Mas a outra, Ruth, faz uma das declarações de amor mais lindas de toda a Bíblia. Ela diz para a sua sogra: onde quer que você for, eu irei. Onde quer que você dormir, eu dormirei também. O teu povo vai ser o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. E a não ser que seja a morte qualquer outra coisa que me afastar de ti, eu seja punida por isso. Porque somente a morte me separa de você. Foi isso que Ruth disse a Noemi. E as duas voltaram. No capítulo 2, nós aprendemos na semana passada, o plano era sobrevivência. Quando elas chegaram lá sem nada, e especialmente pela condição que elas estavam, elas tinham se tornado escravas. Não escrava naquele sentido em que elas tinham que comparecer ou viver na casa de um senhor, mas elas haviam perdido tudo, e naquela lei que eles viviam, dentro daquele regime de lei dos judeus, havia ainda 2 possibilidades para aquelas 2 mulheres. A primeira possibilidade era a possibilidade do levirato, onde algum parente muito próximo, no caso, primeiramente, se ela tivesse irmãos, um irmão, um cunhado, mas algum outro parente na linha das descendências e daqueles parentes próximos de Elimeleque, alguém deveria se tornar o levir para Ruth. E o que era o levir? O levir era alguém que se casava pela lei do levirato, e através deste casamento ele suscitava para a viúva e para o falecido um descendente que não receberia o nome do levir, mas receberia o nome daquele que morreu. Essa era uma possibilidade para as duas reaverem os seus bens e especialmente para aquelas 2 mulheres reaverem uma condição de vida digna. A outra possibilidade era a possibilidade do Goel. Quem é o Goel? O Goel é um parente, um representante da família que tivesse condições, que tivesse recursos e pudesse pleitear o pagamento, o resgate da dívida da família e assim recuperar os bens e assim pôr em liberdade aquela que era a esposa do viúvo que deixou dívidas. E nesse caso, aquelas 2 mulheres chegaram ali na cidade, e então de cara elas não precisavam ir se entregar àquele que era dono delas, mas elas podiam aguardar até que suscitassem um levir ou um goel, para que pudessem ajudá-las e colocá-las em liberdade. Mas o plano, até que isso acontecesse, era sobrevivência.
apenas sobreviver. E então Noemi, cheia de amargura, pediu para que não mais a chamassem de Noemi, porque era um nome bonito para alguém que estava com um sentimento ruim, inclusive um sentimento contra o próprio Deus, e ela pediu para ser chamada de Mara, porque ela agora só tinha amargura no coração, porque, segundo ela, o Todo-Poderoso Deus a colocou num mar de amargura. Mas no meio da sua amargura, Ruth, que estava auxiliando, sendo sua companheira, demonstrando por ela um amor e uma bondade extrema. E o termo usado, tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2, quanto no capítulo 3, para esse amor que Ruth sentia por Noemi, é um termo hebraico chamado Hesed, que é uma referência a um tipo de amor, que é um amor profundo, que é um amor íntimo, que é um amor que não pode ser quebrado. É um amor devoto, é um amor que leva você a fazer pelo outro aquilo que o outro nunca mereceu e nunca terá como pagar. É o amor que você encontra expressado na relação de Cristo conosco. E é esse amor que a própria Ruth demonstrava para com a sua sogra. E por causa desse amor, então, Ruth toma a iniciativa de sair para buscar algum mantimento e fazer alguma coisa pela vida da sua sogra. A história do livro de Ruth é do começo ao fim uma história de amor. Tanto a história de amor de uma nora para com a sua sogra, mas a própria história de amor e uma história perfeita entre um homem e uma mulher. E essa história começa a acontecer quando Ruth toma essa iniciativa de ir buscar algo pela sua sobrevivência. Como eu disse, o primeiro plano era sobreviver. E na busca por algo pela sua sobrevivência, ela vai parar, não por coincidência nem por casualidade, mas pela providência divina, ela vai pegar os grãos que sobraram da colheita exatamente nas terras de Boaz. E Boaz tinha, especialmente em relação a Noemi, tinha 3 elementos que tornavam ele uma pessoa absolutamente estratégica para a vida daquelas 2 mulheres. Primeiro, ele era um parente. Segundo, ele não era um parente próximo, tão próximo que não pudesse se casar. Ele tinha uma distância suficiente para ser o Goel, o resgatador, e tinha uma distância também suficiente para ser também o Levi, aquele que pudesse suscitar uma genealogia, uma descendência para aquela viúva. E então, quando Noemi fica sabendo que Ruth foi exatamente para esses campos, a esperança no coração de Noemi reacende, especialmente porque durante aquele primeiro dia em que Ruth foi respigar nos campos de Boaz, Boaz a viu, Boaz se interessou por ela, Boaz pegou informações a respeito dela, Boaz deu ordem para que os servos facilitassem, deixando grãos e peixes para trás, para que ela pudesse pegar. Na hora do almoço, Boaz a serve repartindo o seu almoço. Daí para frente já é coração apaixonado. É um coração cheio de amor, vendo diante de si a esperança também da realização familiar, da realização no casamento. E então Boaz, além de tudo, chega no final do dia, ele diz novamente para os seus servos, se ela quiser pegar grãos até em cima da carroça, junto dos peixes, deixe que ela pegue. E no final do dia ela tinha juntado quase que 1 efa de grãos de cevada, o suficiente para que ela e a sua sogra sobrevivessem por quase 1 mês. E elas levaram isso, e ela levou isso para casa, e quando contou a história para Noemi, que estava amargurada e sem esperança, agora encheu o coração de alegria. E no coração cheio de alegria se acende a esperança de algo maior do que simplesmente sobreviver. E é aí que nós entramos no capítulo 3. No capítulo 3, o plano não é mais a sobrevivência. O capítulo 3 começa com um plano de felicidade. E felicidade, guardem bem isso, felicidade passa necessariamente pelo casamento. É isso que esse capítulo 3 ensina. Não há melhor chance de você experimentar verdadeira felicidade senão num relacionamento conjugal. E é isso que anima Noemi. E é esse o plano de Noemi. Noemi não quer simplesmente se livrar do endividamento. Noemi não quer simplesmente suprir suas necessidades. Noemi quer para a sua nora um novo casamento. Porque se você lembrar lá no capítulo 1, no capítulo 2, quando ela estava insistindo, aliás, no capítulo 1, quando ela estava insistindo para que Ruth não fosse com ela
para Belém, um dos argumentos de Noemi foi: eu não tenho mais filho, você não tem mais chance de refazer a vida comigo, e mesmo que eu ficasse grávida agora, você não ia poder esperar esse filho crescer para você casar com ele. Então não há chance de você refazer a vida comigo. E Ruth insistiu: não, eu vou com você assim mesmo. Mas agora Noemi percebe que existe chance sim dela refazer a vida e ela experimentar felicidade através do casamento. E além disso, experimentar também a felicidade de ser uma pessoa livre daquele endividamento que elas estavam vivendo. Ser uma pessoa novamente estabilizada na vida através da vida daquele homem. É fato, e é a grande sombra do capítulo 3, que existia um outro parente, que é chamado no capítulo 4 de fulano. Nós nunca vamos saber o nome dele, ele é apenas referido no texto como o tal do fulano. E esse tal do fulano podia resgatá-la. E agora Noemi pensou: eu preciso acelerar esse processo. Eu preciso ajudar Ruth, porque ela precisa que Boaz seja o resgatador dela. Seja o nosso resgatador. Porque ele não apenas serve como um resgatador, mas ele serve como um bom marido para Ruth. E por que nós podemos dizer que ele seria um bom marido? Se você lembrar do capítulo 2, que faz uma descrição sobre o caráter de Boaz, você vai lembrar que ele é um homem abençoador, ele abençoa até seus funcionários, seus escravos, ele ora com eles, agradece a dedicação deles, intercede por eles, louva a Deus por eles. Ele é generoso para com Ruth, ele demonstra cuidado inclusive com a integridade física dela, pedindo aos servos que tomem conta dela, que ajudem, que cerquem ela, para que ninguém abuse daquela jovem que estava andando por ali, pedindo e colhendo aqueles grãos, para que ela pudesse sobreviver. É um homem de caráter, é um homem nobre, é um homem generoso, é um homem temente a Deus. E então Noemi fala: é esse o homem. Ela chama Ruth no final daquele dia e diz para Ruth: Ruth, você tem que fazer algo mais. O dia de amanhã será um dia intenso. Você vai trabalhar o dia inteiro, vai colher nos campos de Boaz, e quando chegar no final do dia, você vai tomar um banho. E a referência de tomar o banho não é porque eles não tomavam banho, mas a referência aqui é que aquele banho era o banho. Porque nessa história nós vamos ver um grande encontro. Um encontro que acende a chama da felicidade. Um encontro que alimenta a chama da esperança. E o primeiro passo do texto é a preparação para o encontro. E Noemi chega para Ruth e diz: você vai se banhar, você vai trocar de roupa, você vai colocar a sua melhor roupa, e você vai se ungir com unguento. E é o mesmo que dizer para nós hoje: vai passar um perfume bem cheiroso, vai passar um creme na pele. Você está se preparando para um casamento. Não é o casamento ainda, mas você deve se preparar como se fosse. E então você, com uma roupa nova, desse jeito, quando estiver no fim do dia, você vai. O que acontecia toda a tarde nesses grandes campos, desses grandes proprietários? Eles não tinham como largar aquilo lá no campo e ir para as suas casas, porque havia o risco de serem roubados. Aliás, em Belém, quando Elimeleque fugiu para Moabe, o problema é exatamente porque os campos e as colheitas tinham sido saqueados pelos moabitas. E então o que os agricultores faziam? Eles ficavam ali com os seus funcionários. O agricultor, o dono da fazenda, ele dava lá uma festa, um banquete, todo fim de tarde, todo mundo se alimentava fartamente, e à noite eles dormiam encostados sobre aqueles montes de grãos, para que ninguém viesse na noite e saqueasse os grãos. Noemi, sabendo disso, disse para Ruth: você vai, participa do alimento lá no final do dia, e quando escurecer, você vai silenciosamente e se deita aos pés de Boaz. É um plano arriscadíssimo. Tratando-se de uma viúva escrava, e tratando-se de judeus, é um plano extremamente arriscado. Falando ainda mais de um homem nobre e íntegro, arriscadíssimo. E qual foi a dica que Noemi deu? Quando você estiver aos pés dele, na escuridão, ninguém está vendo nada, ninguém enxerga nada, levanta a capa do pé dele.
frio no deserto. De dia, 50 graus. De noite, menos 10, menos 20. Imagina o que acontece com um homem com o pé descoberto. Ele acordou. E quando ele acordou, pensa numa conversa tensa, porque tem que ser feito de forma bem silenciosa, para que não acordassem os outros. Era a chance dela de pedir alguma coisa. E então, naquela pequena conversa, na madrugada, silenciosamente, Boaz diz: quem é? Quem é você? E ela diz: eu sou Ruth, a nora de Noemi, sua parenta, escrava, viúva. E Boaz responde: eu sei quem você é. Todos em Israel sabem quem você é. Você é Ruth, uma mulher virtuosa. Olha a fama de Ruth. E então a conversa continua e Ruth pede: então, se você sabe quem eu sou, estende a tua capa e cobre a tua serva. Aí você fica pensando: o que ela está falando? E você precisa interpretar essa conversa. Ela não está falando daquela capa que ela tirou de sobre os pés de Boaz, porque ela é uma pessoa temente a Deus, ela não ia fazer isso. Mas o que ela está dizendo é que, assim como quando você fica descoberto, é desconfortável, e você fica numa situação que você inclusive perde o sono, como Boaz perdeu, ela e a sua sogra estavam numa situação extremamente desconfortável e desfavorável. E ela já tinha ouvido da própria boca de Boaz, para que ela ficasse em paz, porque lá em Israel, ela veio se abrigar debaixo das asas de Deus, e debaixo das asas de Deus ela ia encontrar refúgio. Agora ela está usando a mesma linguagem de Boaz, e está dizendo: estende a sua capa sobre a sua serva. Ela está dizendo para ele: me cobre. Ela está dizendo para ele: me resgata. Ela está dizendo para ele: seja mais do que um parente distante, seja aquele que vai cuidar de mim. É um pedido elegantíssimo e poético de casamento. É isso que ela está fazendo. Ela está pedindo Boaz em casamento, de uma forma muito bela, de uma forma muito temente a Deus, e de uma forma muito sincera. E qual é a resposta de Boaz? E eu imagino que ter que dizer essas coisas de forma silenciosa para não acordar os outros, deve ter sido um exercício muito difícil. Boaz disse: tu foste muito melhor na tua última benevolência do que na primeira. Sabe o que ele estava dizendo? Ele falou: eu fiquei admirado quando eu soube do seu amor por sua sogra, mas agora fiquei ainda muito mais admirado por ver o seu amor manifestado em relação a mim, porque havia um outro parente que podia resgatá-la. E ele diz: você poderia ter escolhido qualquer jovem moço, qualquer moço da nossa cidade. E eu imagino que a conversa deveria ser autoexplicativa. Por que ela poderia escolher qualquer jovem? Porque ela era muito bela, e porque ela era jovem. E ele diz: você poderia ter escolhido o teu parente, ou você poderia ter escolhido qualquer jovem da cidade, e todos se casariam com você. Mas você escolheu a mim. Você foi muito mais benevolente agora do que na sua primeira atitude. E a palavra benevolência aí é a palavra hesed. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: você está me amando com um amor desinteressado, desinteresseiro. Você não está fazendo uma troca comigo. E é interessante ele entender que o que Ruth está fazendo não é uma troca, porque normalmente nós entenderíamos como uma troca, porque ele era uma pessoa que tinha condição de oferecer tudo a ela. Mas ele encontra tamanha sinceridade e tamanho amor nas palavras de Ruth, naquele apelo que ela faz, que ele entende que aquele amor dela é muito maior do que o amor de alguma interesseira que estivesse apenas querendo se casar com ele. E então ele vai retribuir com este mesmo amor e vai dizer para ela: tudo o que você me pede, eu farei. Então somente fique quietinha aí, porque imagine, a noite tem que terminar. E tem que terminar de forma discreta, e tem que terminar de um jeito que ele não levante suspeitas. Por quê? Porque havia um outro parente na jogada, tinha um concorrente. Então ele fala: fique bem quietinha, que tudo quanto você me pediu, eu farei. E antes do dia amanhecer, ele a despertou, ele falou: me dá sua capa, demonstrando que ele estava disposto a cumprir a sua palavra,
ele faz um adiantamento do seu cuidado, e ele manda que ela abra a capa. Imagine você jogando uma capa no chão, e ele jogou muito cereal ali em cima, de forma que fez uma trouxa tão grande, que quando Ruth chega na casa de Noemi, aquela madrugada, o crepúsculo da madrugada, Noemi não está enxergando direito quem é, e ela pergunta: quem é que está chegando aí? Porque era uma pessoa carregando uma trouxa imensa, e ela estava trazendo para casa toda a cevada que Boaz havia lhe dado. E ela chega e diz: este é um presente que Boaz, nosso parente, mandou para você. E aí ela conta toda a história, e o versículo 18, Noemi diz o que nós acabamos de ler aqui: fique tranquila, minha filha, porque este homem não descansará até que o dia termine e ele tenha conseguido fazer o que ele te prometeu. Essa história toda nos remete exatamente ao que Cristo é para nós. Cristo é o nosso resgatador. Cristo é aquele com o qual nós devemos ter os nossos mais incríveis encontros. Cristo é aquele que nos promete, e as suas promessas não falham. Finalmente, Cristo é aquele que nos cobre com a sua misericórdia, com o seu manto de justiça, com a sua graça e com o seu favor. Essa história é para contar a respeito daquilo que Cristo fez por nós. Essa história do amor entre Ruth e Boaz, e da maneira graciosa como Boaz cuida daquelas mulheres e se torna, no próximo capítulo, esposo de Ruth, é a história que Deus usou no Antigo Testamento para mostrar o que o nosso Redentor faria por nós. E então isso tem algumas aplicações importantes e práticas para a nossa vida. Primeira delas: prepare-se e busque com toda a diligência um encontro com o Senhor Jesus. E não é uma vez no ano, não é uma vez na vida, mas é todos os dias. Todos os dias se prepare para buscar a presença de Deus. Todo dia vá à presença de Deus. Todo dia separe tempo para falar com Deus. Não apenas isso, mas naquela preparação para o encontro, ela estava antevendo uma situação em que ela teria que abrir o coração diante de Boaz. E ela se prepara para isso e faz isso. Quando ela chega na presença de Boaz, durante aquela noite, ela se humilha e se sujeita a ele e diz: eu preciso da sua ajuda, cobre-me com o teu manto. O que ela está dizendo? Olha, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu sou humilde, eu não tenho aonde colocar a minha confiança, eu não tenho aonde lançar a minha esperança. Por favor, me cobre. Cuida da minha vida, cuida da minha família, estabelece comigo uma aliança e me sustenta, porque eu não tenho como fazer isso. É exatamente o que Cristo faz por nós. E imitando o que Ruth fez, imitando o que tanta gente já fez, é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Porque sem Cristo na nossa história, o plano é sobrevivência. É só isso. E volta e meia você conversa com alguém aí no nosso cotidiano e as pessoas dizem: olha, se a gente conseguir só sobreviver já está bom demais, porque a situação no nosso país, inclusive, está muito feia. Mas quando Deus entra nessa equação, é como quando Boaz entrou na vida daquelas duas mulheres. O plano deixa de ser sobrevivência, e agora a gente consegue pensar em felicidade, porque Cristo entrou na sua vida, na nossa vida. Talvez você está vivendo um plano assim. Talvez você esteja vivendo um plano de sobrevivência. Mas hoje você está diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Salvador, que transforma os nossos planos de sobrevivência em planos de felicidade. Muitas pessoas estão absolutamente preocupadas com felicidade aqui. Mas a felicidade a respeito da qual eu estou falando é uma felicidade que começa já. Talvez com um saco de cevada. Jesus faz essas coisas. Ele começou um casamento transformando água em vinho. Mas nem de longe transformar água em vinho passa perto dos outros grandes milagres que Jesus faz na vida de um homem e de uma mulher, num casamento. Aquilo ali foi apenas uma demonstração grátis daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher, na vida de uma família. Porque Deus muda o nosso plano de sobrevivência para um plano de felicidade. E uma felicidade que começa no tempo presente, mas se estende por toda a eternidade.
Foi assim o plano na vida de Ruth. Tudo era apenas uma questão de sobrevivência. Depois passou a ser uma questão de felicidade. Eu vou dar spoiler dos últimos capítulos. Depois passa a ser um plano de felicidade eterna. Porque através da linhagem de Ruth e de Boaz, vem o Redentor, e nos garante não apenas a felicidade terrena, mas nos garante a felicidade eterna. O que começou com um plano de sobrevivência, termina com a certeza de felicidade. Então, nessa noite, você está diante daquele que pode transformar a sua vida e pode garantir felicidade. Como ele fez isso através deste casamento, ele pode fazer isso também através da sua vida. Então, pense bem e observe as atitudes de Ruth e imite essas atitudes na sua vida. Diante da presença de Jesus não é lugar para que você mantenha o seu orgulho. Diante de Cristo Jesus, você deve se humilhar, como Ruth se humilhou diante de Boaz. E diga para o Senhor o que realmente você precisa. E reconheça diante dele as suas necessidades. E você verá que Cristo fará por você o mesmo que Boaz fez por Ruth e muito mais. Boaz deu presentes para o presente e promessas para o futuro. É o que o Senhor faz na nossa vida. Ele nos dá presente para o presente e promessas para o nosso futuro. Portanto, diante dessa história de amor, que está no momento quase que, no momento clímax, só tem mais um capítulo, e nesse capítulo nós vamos ver a ação desse homem, naquele dia, como disse Noemi, que ele não iria descansar, até cumprir aquilo que ele prometeu. Assim também foi com o nosso Senhor Jesus. Lembra que Isaías falou, ele vai realizar um penoso trabalho para a nossa salvação. Foi assim que Cristo fez, e é assim que Boaz fará no capítulo 4. Mas antes, nós podemos parar por aqui e pensar na necessidade que temos de buscar a Deus mais. Você tem buscado a Deus? Deixa eu dizer algo para você, é pouco. Não importa o quanto você tem buscado, é pouco. Busque mais ao Senhor. Você tem se humilhado diante de Deus? Não? Sim? É pouco. Nós precisamos nos humilhar ainda mais. A palavra de Deus diz, humilhai-vos diante do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos reconhecer os nossos erros. A palavra de Deus diz que quando nós nos humilhamos, nós reconhecemos os nossos erros, nós pedimos perdão a Deus, o Senhor abre janelas dos céus e Ele nos abençoa. Nós lemos Filipenses capítulo 2, que mostra claramente que Jesus Cristo se humilhou e se humilhou até a cruz, mas o Pai o exaltou. E assim também pode ser na minha e na sua história, se nós aprendermos a nossa necessidade de passar pelo caminho da humilhação e de reconhecer que não somos nada. Enfim, é necessário que nós sejamos pacientes e confiantes nas promessas que o Senhor nos fez. A gente alimenta o coração e a alma com a promessa de Deus. Mas a gente precisa lembrar das palavras de Noemi no versículo 18. Ele não descansará enquanto não completar esta obra na vida de vocês. Filipenses diz, é Ele quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Nós começamos com esse texto. Mas o mesmo apóstolo Paulo em Filipenses diz que Ele é poderoso para levar até o final a obra que Ele começou na nossa vida. Aquele que começou a boa obra em vós, há de levá-la até o fim. Deus não desistiu de você. Deus não desistirá de você. E aquilo que Deus prometeu a você, a todo aquele que crê em Jesus, o Senhor cumprirá. Então, ainda que esteja difícil, ainda que talvez você esteja passando por um momento de tristeza, de desânimo, de luta por causa das questões da vida, não tenha medo. Ele não desistirá de você. Tenha paciência e confie em Deus, porque Ele vai levar essa obra até o fim. Por último, talvez você chegou aqui como Noemi estava lá no capítulo 2, amargurado e sem esperança. Deixa eu dizer para você, você está diante do Senhor, e o Senhor é o remédio para a nossa amargura. Então deixe a amargura aos pés do altar do Senhor Jesus, e saia daqui levando no seu coração a esperança e as palavras de Cristo que trazem vida. Quando disseram para Pedro, ou quando o próprio Senhor Jesus disse, Pedro, vou deixar vocês,
Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não fuja da presença do Senhor. Pelo contrário, corra para os braços de Deus. Como Ruth foi até Boaz naquela noite, hoje, vá até o Senhor Jesus. Fale com Ele. Se humilhe na presença dEle. E você pode ter certeza e pode ficar tranquilo que o mais o Senhor fará. Vamos ficar em pé?